Boa. Aconteceu alguma coisa aqui. Boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir perdão aos irmãos que estão acostumados sempre com os cultos, né? Que é gravado ao vivo. E eu estou presa no trabalho, dobrei e não pude fazer o culto. Esse é o motivo. Mas, desde ontem, o Senhor ele tem me incomodado para fazer uma live e deixar uma palavra para os irmãos que estão aí sedentos da parte do Senhor. Geralmente, irmãos, como quando eu gravo o vídeo, geralmente é 10, 15, 20 minutos, 25, 30 minutos no máximo. Por quê? Para não afadigar os irmãos. Não é por muito falar que eu vou ser ouvida. Amém? É só uma palavra para meditação, que fica lá no Salmo 57. Alguns versículos, louvado seja o nome do Senhor, que vai dizer assim, no Salmo 57, versículo 1, vai dizer assim: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das suas asas, até que passe o perigo. Aí a gente vem aqui no versículo 4, que vai falar assim: estou em meio a leões, ávido para devorar. Seus dentes são lanças e flechas. Sua língua são espada afiada. No 6, prepararam uma armadilha para meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que caíram nela. No 7 vai dizer: meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumento. Acorde minha alma, acorde harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Só até o 8, amém? Irmãos, essa palavra, ela me chama muita atenção, porque é um pedido, né, de misericórdia num momento de aflição. E nos dias de hoje, todos nós que estamos tentando, né, andar correto diante do Senhor, estamos padecendo, não é verdade? E muitas das vezes estamos realmente no meio de pessoas desse jeito, né? Com a língua afiada para falar mal, né? Com os dentes afiados, como um leão preste a me devorar e a te devorar. Tô querendo ficar gripada, irmãos. E ali vem um pedido de misericórdia, porque nós estamos no meio de pessoas que estão como um leão, com os dentes cuja parece lança e a língua são espada afiada. Por quê? Porque às vezes você não fez nada e a pessoa olha para mim, para você, já tem motivo o suficiente para me odiar e te odiar. Mas o que precisamos entender que não é a pessoa que me odeia, não é a pessoa que te odeia. Por quê? Tô nervosa, irmão. Nunca mais gravei um vídeo, fiz uma live, só Jesus na minha vida. Porque a Bíblia vai me dizer e te dizer que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue. O que Deus quer falar é que as pessoas que nos cercam não são nossos inimigos. Eles estão sendo usados pelo inimigo da nossa alma para poder me atingir e te atingir. Vamos lá, para você entender melhor. Quem nunca passou por um pé de manga, né? E a manga o pé da mangueira, ela tá dentro
por dentro do muro, né? De alguém. Uma residência grande, com o muro, né? Todo cercado e com um pé de manga lá. Porém, os galhos da manga ou da mangueira, ela fica para fora do muro. E automaticamente começa a dar fruto, não é verdade? E quando a gente passa, a gente olha, ai, que manga madurinha. A primeira coisa que dá vontade é baixar, pegar uma pedra e jogar para aquela manga cair para a gente poder chupar ela. Não é assim? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Porque o inimigo ele não vai atirar pedra, irmãos. Naqueles que estão andando de qualquer maneira. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E muitas das vezes queremos estar na presença do Senhor, sabe como? Sem querer passar luta, sem querer sofrer perseguição, né? Sem querer ser caluniado. E por tudo isso, nosso Senhor Jesus Cristo passou. A Bíblia também diz que se Ele venceu, nós também vamos vencer. Mas o que me chama a atenção, que enquanto estamos sendo perseguidos pelas pessoas que estão sendo usadas, muitas das vezes começa a entrar um desespero. E por entrar o desespero, a gente acaba perdendo a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque às vezes a luta está tão grande, tão grande, tão grande, irmãos, que a gente começa a ficar andando em círculo. A gente não consegue parar para ajoelhar e dizer, Senhor, me ajuda. Faz alguma coisa e se calar para que a gente possa ouvir qual a direção que o Espírito Santo vai me dar e vai te dar. Então, automaticamente, a gente começa a ficar como meninos agitados, andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer. E a primeira coisa que a gente quer fazer é chamar o outro irmão para contar o nosso problema. E isso, irmão, me chama atenção. Por que chama atenção? Porque a gente tem que ir a quem pode resolver o meu e o seu problema. E às vezes a pessoa que a gente vai compartilhar a situação que estamos vivenciando está passando por uma situação pior do que a minha e pior do que a sua. Você já parou para pensar nisso? E o Senhor tem me chamado a atenção com relação a isso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque lá no versículo 6 vai falar que prepararam uma armadilha para meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho. Se você observar, quantas das vezes tem sempre alguém para tentar matar o meu sonho e o seu sonho? Com palavras, com atitude. Não, isso aí não vai dar certo não. E você vai investir aí e não vai dar certo não. É melhor procurar outra coisa para fazer. Né? E a gente precisa entender que quando o Senhor ele tem um propósito na minha, na sua vida, Ele não vai mandar você fazer nada, nem te colocar em situações onde Ele não vai lhe sustentar. Uma coisa é você agir com a força do braço, a outra coisa é o Senhor mandar você ir. Então, onde quer que você vá, segundo a vontade do Senhor, vai ter sempre alguém preparando uma armadilha. E o que me chama a atenção que dentro disso tudo, dessa armadilha que são preparadas, a gente realmente fica abatido. A gente se entristece. Mas se a gente parar para pensar e for pegar a Bíblia para poder olhar, louvado seja o nome do Senhor, a caminhada do nosso Senhor Jesus Cristo na terra, ninguém acreditava no que Ele estava pregando. Ninguém, aleluia, acreditava que Ele era o Filho de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Além de tudo, ele sofreu muita perseguição. Quantas das vezes ele tinha que se retirar? Às vezes, o recuar não é ser covarde, não. Eclesiastes 3 vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes, o recuar é você se resguardar no Senhor e saber o tempo certo que o Senhor vai dizer, pode avançar. Então, muitas das vezes a gente fica entristecido com uma palavra, a gente fica entristecido com a atitude do irmão, da irmã, da mãe, do pai, do esposo, do filho, mas a gente não consegue compreender. Se a gente for olhar dentro da palavra, se você está renunciando, se você está tentando seguir os passos de Jesus, não tem para onde correr, vai ter aflição. Mas se você tão somente se apegar a quem pode te ajudar, você vai permanecer de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Porque mesmo ainda no 6, quando fala assim, abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que caíram nela. Deus já está falando. Porque no 7, vai dizer, o meu coração está firme. Ó Deus, o meu coração está firme. Se o meu coração, o seu coração está firme no Senhor, qual o motivo do desespero na alma? Ah, missionária, mas você não sabe o que é que eu estou passando, estou vivenciando isso, isso e isso. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor, Ele é o seu sustento. Ele é o meu sustento. Não tem para onde correr. Se você não está conseguindo se ajoelhar para orar, se senta, fica em pé, se deita, se ajoelha, mas fala com Deus. Não renuncie o seu momento, ainda que seja um pouco do seu tempo, para falar com Deus. Porque quando você começa a falar com o Senhor, automaticamente você está se dispondo do velho homem na sua vida. Porque a tristeza, quando vem automaticamente, vem um pouco de ira, vem um pouco de desejo de vingança. A Bíblia vai dizer que a vingança pertence ao Senhor. E quando a gente vai se refugiar na palavra do Senhor, a calmaria vem sobre a mim e sobre a sua vida. Mas não é bem assim que acontece. A gente simplesmente deixa a Bíblia do lado, louvado seja o nome do Senhor, e começamos a ficar pensando. Nem falar com Deus, a gente começa a pensar em toda situação que aconteceu. Aquilo vai trazendo rancor, aquilo vai trazendo ira, tristeza, e o inimigo ali aproveitando da situação para botar mais lenha na fogueira. E quando a gente vai perceber, estamos com depressão, não queremos saber de Jesus, já não conseguimos mais orar de maneira nenhuma, porque a depressão toma conta de mim e de você num momento como esse. A Bíblia diz que quem está de pé, cuide-se para que não caia. O Senhor está falando que se o irmão cair ali na frente, eu posso cair também. O que é o cair? Às vezes a gente, cair é só a fornicação, o adultério. Não. Até a gente, quando está esmurecido, sem orar, a tendência é ficar prostrado. A tendência é esfriar espiritualmente. Isso é o cair. E a Bíblia vai falar, caiu, levante-se. Mas como é que eu levanto? Pedindo, Senhor, me ajuda. Existem dias na minha vida que eu só digo, Senhor, me sustenta, me ajuda, me levanta. Olha, Senhor, eu não consigo, me ajuda, me levanta. Tem dias que só sai isso da minha boca. Se sai da minha, pode sair da sua também. O importante é não deixar de falar com o mestre. Temos que parar de qualquer coisa, eu vou ligar para a irmã, eu vou ligar para o irmão, ore por mim. Não. Não é assim que funciona. Você vai se humilhar diante do Senhor, ainda que você não tenha palavras. Quantas das vezes
Senhor, eu quero conversar com o Senhor e me sento. E não tenho palavras para falar com o Senhor. Mas o Senhor, Ele sabe exatamente como você está por dentro. Porque as pessoas te conhecem de ouvir falar. Mas o Senhor, Ele te conhece por dentro, Ele me conhece por dentro. Ele sabe quem é a missionária Nilce nua e crua. Assim como Ele sabe quem é você, nu e cru. Nua e crua também. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, a gente acha até pessoas para nos trazer uma palavra, para acalmar a nossa alma, quando está ligada com o Senhor. Mas muitas das vezes a gente também encontra pessoas para poder dar um outro tipo de palavra aonde o Senhor não se agrada, irmãos. E precisamos muito tomar cuidado com isso, porque vem a luta, vem a tribulação, aí vem o desejo de vingança, né? Muitos ainda sentem vontade de sair na porrada com alguém que machucou, que falou, que fez. Eu sou uma delas porque eu não sou santa. Se eu fosse santa, eu estaria no céu. Quando eu estou irada, dá vontade. A diferença é que eu vou procurar me refugiar no Senhor, como já foi dito aqui. Ninguém é santo, irmãos. Santo só o nosso Senhor Jesus Cristo que está no céu. A Bíblia fala: ireis, mas não pequeis. A Bíblia fala sobre a ira, que a gente até pode irar. Mas não é porque eu estou irada que eu tenho que sair distribuindo pecado à torta e à direita. Porque na hora que a gente está irada, a gente fala coisas que a gente não quer falar. Quando a gente para pensar, a gente já falou, já saiu, a gente também já machucou o outro lado que te machucou, né? E o que me chama a atenção nesse detalhe é que quando as pessoas se levantam contra a minha vida, contra a sua vida, se a gente começa a falar, começa a discutir, eu fico imaginando o Senhor olhando para mim e para você. Bom, já que você resolveu se defender, continue se defendendo. E o Senhor fica me observando e te observando. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E acaba que a gente mete os pés pelas mãos. Por que a gente mete os pés pelas mãos? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente se empolga, fala, discute, não conseguimos compreender que o Senhor está dizendo: calma, eu não perdi o controle da sua vida. Aqui tem um pedido de misericórdia, Senhor, no Salmo 57. E o salmista, ele vem dizendo: a minha alma se refugia no Senhor. Eu me refugiarei à sombra das suas asas, até que passe o perigo. Irmãos, precisamos entender que no tempo da angústia, você já parou para pensar? Na hora da angústia é a hora que a gente mais chama por Deus? Na hora da angústia é a hora que a gente está mais pertinho do Senhor, porque a gente chama a Ele o tempo inteiro. Toda hora: Senhor, me ajude. Senhor, tem misericórdia. Eu fico imaginando o salmista aqui clamando ao Senhor: olha, Senhor, eu estou chamando o Senhor porque eu estou precisando de um socorro da parte do Senhor. Eu quero me refugiar no Senhor. Eu não quero pecar. Eu não quero agredir ninguém. Eu não quero xingar, dar palavrão, Senhor. Eu não quero. Mortifica a minha carne. Vivifica o meu espírito. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E se eu se refugiar no Senhor? Mas muitas das vezes, irmão, a gente quer fazer o contrário. E o pior de tudo é quando vem o arrependimento. Quando o Espírito Santo começa a me constranger, a te constranger, por algo que a gente fez ou por algo que a gente falou. É terrível, irmãos. É terrível, porque a gente começa a ficar com aquilo no peito, aquela angústia: o Senhor me perdoe. Além disso, a gente tem que vigiar dentro disso. Por quê? Porque ali a gente vai sofrer também um ataque do nosso inimigo. Porque ele começa a colocar na minha mente, na sua mente, que a gente não é digno de estar na presença do Senhor. Que a gente errou, que o Senhor não vai mais nos receber, que o Senhor não vai mais nos perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que tudo tem a consequência. E o pecado,
ele gera morte. Qual é a morte? A morte espiritual. Porque o inimigo, ele anda me cercando e te cercando, esperando uma oportunidade para começar a lançar seta na nossa mente. Porque quando estamos tristes, abatidos, que a gente não clama o Senhor, somos alvo fácil. Por isso que a Bíblia está dizendo, estou em meio a leões, ávido para devorar. Né? Lá no seu versículo 4, do Salmo 57. Por quê? Porque ali a gente começa a sofrer ataque espiritual. Começa aquela guerra espiritual dentro de mim, dentro de você. Faz isso, não faz. Faz isso, não faz. Louvado seja o nome do Senhor. E ali a gente não se dá conta que a gente já não quer mais orar. A gente já não quer mais ler a palavra. A gente começa a se isolar. A gente não tem como falar, irmão, eu preciso de ajuda, eu não estou tendo forças. Porque existe situação e situações. Nesse caso, eu estou falando de um erro quando a gente comete um pecado, que o Espírito Santo começa a nos constranger. E o Senhor, ele permite. Por quê? Porque muitas das vezes o Senhor está dizendo, filha, não vá. Filho, não vá. Não vá para esse lugar. Não vá. Foi eu te dando livramento. Mas às vezes a ansiedade de estar em determinados lugares onde Deus não está mandando, tem uma consequência lá na frente. A Bíblia vai dizer quão enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? E às vezes a vontade da gente é tanta que o nosso coração convence a gente de que Deus está numa situação, sendo que o Senhor não está ali. E quando vem a decepção, a situação, a gente culpa a Deus. Mas, Senhor, por que isso está acontecendo, Senhor? Mas, Senhor, eu falei, eu orei, eu falei com o Senhor, falei que eu ia, pedi o Senhor para ir comigo. Mas a vontade, a minha vontade, a sua vontade foi maior do que a vontade de Deus. E ali gerou uma consequência. E a gente não consegue compreender que quando o Senhor está dizendo não, Ele está dando livramento. Quando o Senhor está dizendo não, Ele está ali resguardando de algo que está por vir na minha e na sua vida. E quando o Senhor fala aqui no versículo 7, falei que é alguns versículos, meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumento, acorde minha alma, no 8, acorde harpa e lira, vou despertar ao romper da alvorada. Irmão, o choro pode até durar uma noite, a alegria ela vem pela manhã. Às vezes a gente nem entende o mistério do Senhor. Às vezes a gente deita para dormir triste, angustiado, chateado. De repente a gente abre o olho no outro dia, agradece a Deus por tudo, vai trabalhar para os que trabalham, né? Cantando, louvando o Senhor. Depois a gente vai se dar conta de que a gente dormiu, acordou, e o nosso semblante já não é mais o mesmo. O sentimento já não é mais o mesmo. Porque Deus está o tempo todo comigo e contigo. Tem uma parte do Senhor comigo e contigo. E aquele que ainda não entregou a vida para o nosso Senhor Jesus Cristo, experimente entregar. Eu não estou aqui, irmão, para dizer que ser crente é fácil. Eu não estou aqui para falar que ser crente é um mar de rosa, que não é. Mas o Senhor me sustenta. Então o Senhor também vai te sustentar. Às vezes, você que ainda não é crente diz, mas o que é que meu amigo vai pensar? O que é que a minha amiga vai pensar? Irmãos, para com isso. O tempo está passando. Jesus está voltando. Essa palavra se enquadra também em quem não é crente. Porque quantos laços foram formados para você que não é crente, que ainda vai ter acesso a esse vídeo, que eu creio que vai. E o Senhor tem dado livramento, porque está no meio de leões, ávido para devorar. Significa, irmãos, que muitas das vezes a gente está no meio de pessoas que a gente pensa que quer nosso bem. A gente pensa que aquela pessoa está torcendo pela nossa vitória e na realidade não está. Quer saber quem fica feliz pela sua vitória? Quer descobrir quem está feliz?
Quando tiver alguém clamando, te ajudando para alcançar uma vitória, quando essa bênção, essa vitória chega, observe a pessoa. Muitas das vezes a pessoa que está do nosso lado ora, jejua pela nossa vida, busca pela nossa vida, ajuda para a bênção chegar, mas não acredita que vai acontecer. Não acredita que Deus vai abençoar. E de repente, quando a vitória chega, quem orou pela sua vida se vira contra você. Ah, meu Deus. Eu já vivi esse tipo de situação. E é terrível isso. Uma pessoa que você achou que era amigo, deu credibilidade, abriu a porta do seu coração para a pessoa entrar. Louvado seja o nome do Senhor, quando na realidade amigo estava sendo só você. Por isso que a Bíblia fala no meio de leões, ávido para devorar. Gente, isso é para crente e para não crente. Que a gente pensa que às vezes dentro da igreja só tem santo, não vai acontecer nada. Às vezes é onde mais acontecem as situações. E o Senhor está falando que é para a gente colocar o nosso coração nele. A Bíblia diz que onde está o nosso coração está o nosso maior tesouro, irmãos. E às vezes a gente coloca o nosso coração no marido, na esposa, no trabalho, na força do braço, no filho, no irmão, na irmã, no pastor. E o Senhor está falando nessa noite, clama a mim que eu lhe respondeste-ei. O Senhor está falando, clama. Está com dificuldade? Clama a mim que eu vou lhe responder. Não tem, missionário, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Começa a orar, irmãos, pedindo sensibilidade. Senhor, me dá sensibilidade para ouvir a sua voz. Quando eu não tinha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, e quando orar, pede com clareza e firmeza ao coração, porque Satanás, ele é terrível para enganar as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu comecei a pedir para o Senhor, Senhor, me dá sensibilidade para ouvir a tua voz, com clareza e firmeza ao meu coração. Aí eu falei assim, Senhor, sabe um cachorro de rua? Quando ele apanha muito, ele começa a se esconder. Ele começa a ficar quieto. Louvado seja o nome do Senhor. E qualquer barulho que passa, ele se esconde. Qualquer barulho que ele ouve, à distância, ele está sensível a qualquer movimento por causa do medo de apanhar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, eu falei, Senhor, me dá essa sensibilidade para eu ficar atenta à tua voz. Eu falei para Deus isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o que tem de gente sendo enganada, achando que está ouvindo a voz de Deus e não é Deus falando, não é brincadeira. Estamos vivendo uma geração onde o mundo está cheio de espíritos enganadores. E as pessoas estão achando que é Deus falando e Deus não está falando. Muitas das vezes não é Deus que está ali. Por isso a importância de ler a palavra. E eu tenho pedido muito ao Senhor, irmão, discernimento de espírito. Eu falo, Senhor, me dá discernimento do que é santo, do que é carne, do que é profano e do que é maligno. Para que eu não venha a ser enganado ou enganada com o falso evangelho. Com o evangelho da moda, aonde tudo pode. Com o evangelho jovem, aonde não tem nada a ver. E eu não quero, irmãos, nadar e morrer na praia. E isso é muito sério. Então o Senhor está dizendo, clama a mim que eu lhe respondeste-ei. E o Senhor, Ele tem um jeitinho especial de testificar no meu coração e no seu coração quando é Ele que está falando. Quando eu estava no mundo, que eu era espírita, eu não conhecia a voz do Senhor. Mas um dia eu olhei para o céu e disse, Deus, eu não quero mais que esse espírito maligno entre no meu corpo. Estou cansada. E calei a boca. Daí por diante, irmãos, eu não fiquei mais possessa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu não era crente.
E um dia eu falei, Deus, obrigada. Obrigada porque eu não estou sentindo mais aquela agonia dentro de mim, um corpo estranho dentro de mim. Muito obrigada. Dali por diante, mesmo no mundo, eu consegui ouvir a voz de Deus. Eu conseguia entender que era Deus que estava falando comigo, irmãos, me dando direção. Então o Senhor, Ele é especialista a fazer você entender o que Ele está falando e saber que é Ele que está falando. Mas precisamos orar, precisamos clamar, precisamos pedir, irmãos. Porque o mundo espiritual está em guerra. E às vezes, por causa da luta, por causa da adversidade, a gente perde a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. E acha que o Senhor está em tudo quanto é lugar. Acha que o Senhor está no meio das profecias, tudo quanto é profecia, tudo quanto é revelação. Nem sempre o Senhor vai estar ali. Até porque, quer ouvir Deus falar? Quer que o Senhor se revele intimamente para você, para mim? Vai na palavra. Vai na palavra, irmãos. Tem dias que eu estou tão angustiada, eu fecho a Bíblia e digo, Senhor, me dá uma palavra, fala comigo. Seja amor, seja dor, eu não sei, mas fala comigo, irmãos. Diante dessa luz, que tudo provém do Senhor, quando cai num capítulo, num versículo, o Senhor fala tremendamente ao meu coração. Tem pessoas que é contra abrir a Bíblia desse jeito. Mas Deus, Ele fala como Ele quer. Uma vez eu falei, Senhor, fala comigo dentro da Tua palavra. E o Senhor falou para mim, filha, aonde você abrir a Bíblia, eu falarei contigo. Deus já falou isso para mim. Então Ele se revela intimamente para mim e para você, dentro da palavra dEle. Independentemente da situação que você está passando. Ele só vai falar o que você precisa ouvir da parte dEle. Se Ele tiver que corrigir, Ele vai corrigir, porque a Bíblia diz que Ele corrige aqueles que Ele ama. Se Ele tiver que exortar, Ele vai exortar. Se Ele tiver que lançar uma profecia através da Bíblia, Ele vai lançar. Porque Ele é Deus, tudo Ele pode fazer. E Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Ah, missionária, está difícil. Poxa, tem horas que dá vontade de desistir. Ei, não está fácil para ninguém. Está difícil para todo mundo. Aqueles que estão se resguardando no Senhor estão padecendo. Está sofrendo perseguição. Está sofrendo calúnia, deformação. Muito. Estão até se escondendo para não morrer. O Senhor está guardando o povo dele. E o Senhor está dizendo nessa noite, não temas, eu sou contigo. O Senhor sabe exatamente daquilo que precisamos, irmãos. E às vezes, quando a gente vai orar, a gente quer pedir coisas materiais. Nessa noite, eu vim falar para mim e para você, dentro desse salmo, clame o Senhor por misericórdia. Diante da situação que Ele está vivendo na sua vida, é espiritual. Se o Senhor fizer, ele é Deus. Se Ele não fizer, irmão, Ele continua sendo Deus. Porque não adianta você adquirir bens e a sua alma está padecendo. A sua vida espiritual, a minha vida espiritual, ir de mal a pior. Porque muitas das vezes essa é a realidade, a gente só busca o Senhor pelaquilo que Ele tem para nos dar. É muito bom ser abençoada por Deus? É maravilhoso, muito bom. Mas é melhor ainda quando o Senhor se revela intimamente para mim e para você. Você já parou para pensar? Quão paciente é o Senhor conosco, que somos errantes, falhos, erramos o tempo todo. O amor dele é tão grande, ele é tão misericordioso, que por mais que a gente erre, que a gente peque, Ele está sempre com os braços abertos, dizendo, vem cá, filho, vem cá, filha, eu vi, eu sei, você errou, se arrependa, eu quero
te curar. Eu quero te salvar. Não deixe que esse pecado, filho, venha fazer com que você se afaste de mim, porque eu não me afasto de você. Por quê? Porque o Senhor está sempre presente, irmãos. Então, quando a gente erra, automaticamente, ao invés de a gente buscar a Deus, a gente não busca o Senhor, a gente quer buscar refúgio em todo mundo, menos no Senhor. E o salmista está dizendo, eu me refugiarei no Senhor. E o Senhor está dizendo, clama a mim que eu lhe respondeste-ei. Seja qual for a situação, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que se seu aluguel está atrasado, se o gás acabou, não sou contra isso não. Eu quero que os irmãos entendam o que é que Deus está falando para mim e para você nessa noite, buscar primeiro o reino do céu. E todas as coisas, a sua justiça vos serão acrescentadas. Não estou dizendo que, poxa, Senhor, meu gás acabou, eu não tenho de onde tirar, Senhor. Hoje o meu milagre é esse. Meu Deus, hoje o meu milagre é o meu gás que acabou. É a minha conta atrasada, sabe? E Deus, Ele vai prover. Outra coisa é só buscar Deus só pela riqueza. Pelo que Ele tem a oferecer, aí eu vou dizimar porque Deus vai me abençoar. Eu vou ofertar porque Deus vai abençoar. Gente, não é bem assim. A gente não pode barganhar com o Senhor. A gente pode dizimar, ofertar. E Ele abençoa se Ele quiser abençoar. Se Ele abençoar, Ele é Deus. Se Ele não abençoar, Ele continua sendo Deus. Mas o pior de tudo, que a gente não consegue compreender, que quando estamos buscando pela nossa vida espiritual, como é que fala? A palavra fugiu da mente. É exatamente para nosso benefício próprio. Se você observar nos 10 mandamentos, a gente não consegue cumprir, claro, é muito difícil. Mas se você for analisar os 10 mandamentos, é um benefício para mim e para você. Não matar, e se você matar vai ter consequência. A consequência se você roubar, tem a consequência. Se você adulterar, tem a consequência. Mas a gente se desvia só pelos caminhos tortuosos, sabe? A gente prefere fazer tudo errado ou fazer o certo. Mas se tão somente a gente ficar atento à voz do Senhor, pedir o Senhor para nos chamar para mais perto dele, para que a gente erre menos, a gente consegue ser um ser humano melhor. A gente não vai estar 10%. No dia que eu tiver 10%, eu estou santa demais, o Senhor vai me recolher e vai me levar, porque a gente erra e peca o tempo inteiro. Mas a gente pode se transformar em um ser humano melhor quando a gente fala para Deus como estamos, o que pensamos. Quando a gente rasga as nossas vestes carnais diante do Senhor, Ele tira as vestes carnais e coloca as vestes espirituais, mortificando a nossa carne e vivificando o nosso espírito, para que a gente possa continuar, irmãos, na caminhada, até o dia que Ele achar graça nos nossos olhos e nos recolher. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Até aqui o Senhor me deu. Amém? Vou louvar um hino para encerrar. O Senhor está aqui queimando esse louvor no meu coração, né? E espero que Deus tenha falado com vocês, assim como falou comigo também. Amém? Para você que vai ver esse vídeo mais tarde, amanhã, depois da manhã, de madrugada, de tarde, fiquem todos na paz, tá? Aproveite bastante o tempo para refletir sobre essa palavra, que eu creio que o Senhor vai falar profundamente. Esse louvor fala assim: hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Te esperei com tudo o que me pediu, mas você não foi. Aonde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui.
está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, num santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te... Esqueci o louvor, meu irmão. Minha irmã, me esqueci mesmo. Esse louvor é muito forte. Ele fala a respeito que se a gente for para a casa do Senhor, Ele quer sarar nossas feridas, Ele quer nos curar, Ele quer nos salvar, Ele quer nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes a gente esmorece para poder buscar a presença do Senhor, para ir para a igreja, porque a gente deixa de olhar para Deus, para olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, para olhar para a atitude do homem, que é tão falho quanto eu e você. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Um forte abraço. Até a próxima.